A janela fechada. Nunca acreditei em histórias de assombração. Sempre achei que fantasmas eram invenções para alimentar o medo dos outros, uma forma de dar sentido ao que a gente não consegue explicar. Mas desde que me mudei para este apartamento, algo em mim começou a vacilar. Era pequeno, mas aconchegante. Um quarto, sala, cozinha minúscula e um banheiro que rangia sempre que se abria a porta. A janela do meu quarto dava de frente para outro prédio, idêntico ao meu, só que mais antigo e mal conservado. As persianas estavam sempre abaixadas em quase todos os andares, exceto no apartamento do terceiro andar, exatamente alinhado com o meu. Desde a primeira noite, percebi uma sensação incômoda ao deitar. Aquela janela em frente parecia me observar. O estranho é que, mesmo de longe, eu tinha a impressão de que havia alguém parado atrás do vidro. Uma sombra imóvel, de contornos humanos. Mas eu piscava. Focava melhor a visão e nada estava lá. É só a fadiga, pensei. Havia acabado de me mudar. O trabalho estava consumindo minhas horas. E minha mente provavelmente estava pregando peças. Na segunda noite, no entanto, a coisa ficou mais difícil de ignorar. Eu estava sentado na cama, mexendo no celular, quando senti um peso no ar, como se a noite tivesse ficado mais densa. Olhei instintivamente para a janela e lá estava de novo. A silhueta. Desta vez, nítida o suficiente para que eu tivesse certeza de não estar imaginando. Uma figura parada, ereta, como se me encarasse. Levantei de repente, fechei a cortina com um puxão e fiquei imóvel, o coração batendo forte. Tentei rir de mim mesmo. Dizer que era apenas uma sombra criada por algum móvel, ou talvez um morador que deixara a luz acesa atrás de uma cortina mal puxada. Mas o detalhe que não consegui esquecer é que aquele apartamento, segundo o porteiro, estava vazio há anos. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que não havia nada de errado. Ignorei a janela o máximo que pude. Fechava as cortinas assim que o sol se punha e me distraía com séries e trabalho. Mas mesmo sem olhar, eu sentia aquela sensação persistente de estar sendo observado. Na quarta noite, o sono não veio. Virei-me várias vezes na cama até que, já irritado, decidi levantar para beber água. Passei pela janela e, por um reflexo inconsciente, abri um pequeno espaço na cortina. Lá estava, a silhueta, imóvel, agora mais próxima do vidro, como se tivesse se inclinado para frente, colada na janela. Não conseguia enxergar rosto, apenas uma massa escura de contornos humanos. O copo tremeu na minha mão e a água caiu pelo chão. Fechei a cortina com força, mas tive a sensação de que era tarde demais. Já havia trocado olhares com aquilo. Na manhã seguinte, procurei o porteiro, seu Alfredo, um senhor baixo e de bigode grisalho. Perguntei, tentando soar casual. O senhor tem certeza de que o apartamento 303 do prédio da frente está vazio? Ele coçou a cabeça, meio incomodado. Tá sim, faz uns 5 anos. Ninguém fica lá. O dono morreu e a família nunca conseguiu vender. Meu estômago gelou. Arrisquei outra pergunta. Mas o senhor nunca viu luz acesa ou alguém por lá? Seu Alfredo desviou o olhar. Melhor não ficar reparando demais naquele prédio, rapaz. Saí dali com mais dúvidas do que respostas. Naquela noite, decidi que precisava encarar. Mantive a cortina aberta, sentei na cama e fiquei olhando para a janela do outro lado. Minutos se arrastaram, nada. O apartamento parecia escuro, morto. Já quase vencido pelo sono, minha cabeça pendeu para frente. E foi nesse exato momento que a vi. A figura estava lá outra vez, parada, olhando para mim. Só que desta vez, a cortina do apartamento em frente estava aberta. E eu tive certeza absoluta. Aquilo não era sombra de móvel. Era alguém. As noites ficaram piores. Não era só a visão daquela silhueta. Era o som que começou a chegar junto. Primeiro veio o leve arranhar, como se dedos raspassem a madeira da janela de lá. Pensei em ratos, em canos, em qualquer explicação mundana. Até que numa madrugada escutei algo que não convencia nenhuma razão. Passos suaves no apartamento do outro lado, passos que coincidiam exatamente com os batimentos acelerados do meu peito. Numa dessas noites, acordei suado porque o relógio do meu celular marcava 3 horas e um ruído fino, como um fio sendo puxado por dentro da parede, me mantinha alerta. Levantei e, sem pensar, acendi a luz da sala. O clarão revelou a cozinha imaculada, o lençol amassado, tudo no lugar, exceto por uma xícara sobre a bancada que eu não havia usado. Tinha um resíduo escuro no fundo, como se algo tivesse deixado ali o tipo de sujeira que só o tempo e o abandono sabem fazer. Coloquei a xícara na pia, tentando rir do absurdo.
Foi quando ouvi de novo o som, um sopro contra o vidro, não do lado de fora, do meu lado. A janela do quarto estava fechada, mas senti o ar gelado beijando meu pescoço, como se alguém tivesse passado a mão pela minha nuca. Virei-me devagar. Nada, apenas o meu reflexo pálido no vidro. Olhei para trás. Também nada. Na manhã seguinte, encontrei uma linha de marcas na poeira do parapeito. Pequenos sulcos que não tinham como eu tê-los feito. Pareciam impressões digitais mais alongadas, distorcidas. A sensação de invasão virou pavor. Alguém, ou algo, deixava provas da sua presença quando eu dormia. Tentei gravar. Pendurei o celular voltado para a janela com gravação contínua. Passei a noite acordando a cada barulho, revisando os minutos capturados. Horas de silêncio. E então, às 2:30, o vídeo mostrava meu quarto vazio por um instante. E por trás do reflexo da janela, algo se moveu. Não era possível distinguir traços, apenas um escuro que se aproximou, como se o próprio vidro se curvasse. No áudio, um sussurro. Não palavras inteiras. Só um som arrastado que fez meus dentes rangerem como se alguém passasse um pano pelo metal. Levei o clipe ao meu trabalho no sábado, esperando que colegas rirem e acharem que era edição. Pouco útil pedir validação a quem dorme cedo, mas observei o que me deixava mais desconfortável. No reflexo, por uma fração de segundo, havia duas luzes. Não eram as luzes da rua. Eram olhos. 2 pontos de brilho reiterados, alinhados comigo, acompanhando meus movimentos como se o vidro fosse um espelho para outra vida. Passei a evitar o quarto. Trabalhava até tarde no escritório, jantava em bares que não me lembrassem lares e voltava apenas para pegar roupas. Ainda assim, havia noites em que o medo me empurrava a olhar. Numa delas, encontrei algo na soleira da porta. Um recorte de jornal amarrotado, face apagada, com a palavra vendido rabiscada. Não reconheci o jornal, também não reconheci a letra. Foi quando, pela primeira vez, senti que aquilo cruzou a fronteira. A sensação de que a presença não estava mais apenas do outro lado da rua, mas dentro dos limites do meu apartamento. Pela manhã, a porta do armário de sapatos estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia fechado. Um dos pares de tênis que eu guardava lá foi deslocado, apontado para a parede, como se alguém tivesse tentado fugir sem barulho. Fui tomar banho para tentar limpar a cabeça. Enquanto a água quente batia, ouvi, nitidamente, um arrastado bater contra o azulejo do box. Segurei a respiração. Bateu de novo. Um som que rimava com a batida do meu coração. Saí do chuveiro, envolto em toalha, e encarei o espelho embaçado. Na névoa do vidro, alguém havia passado a ponta do dedo, desenhando um traço curvo que começou no alto e terminou num ponto logo abaixo do meu olhar. O ponto parecia um olho. Há coisas que a razão se recusa a aceitar. Mas o que me avisou que não havia volta foi o momento em que, ao preparar café, vi o reflexo no azulejo da cozinha. A janela em frente aberta, a figura encostada no vidro, e por trás dela, pela primeira vez, um rosto, não humano, ao menos não inteiro, que sorriu com o tipo de calma que congela qualquer corpo. Agora, escrevo isto com as luzes acesas, a mala pronta, o telefone ao alcance. Sinto que cada barulho da escada é um aviso. O celular vibrou há pouco com uma notificação sem remetente. Uma foto em baixa resolução da minha própria sala, tirada do outro lado da rua. A imagem era tremida, mas havia algo nítido no centro. A sombra parada diante da janela do meu quarto, exatamente como eu a vi nas primeiras noites. E no canto da foto, um pequeno reflexo. O meu rosto pálido olhando para dentro. Alguém, algo, não quer apenas ser visto, quer ser lembrado, quer que eu olhe. A cortina do quarto se moveu agora, como empurrada por uma brisa. Não há vento. Decidi que não podia mais fugir. Passei a noite em claro, encarando a janela. A silhueta não se moveu. Fiquei tentando encontrar coragem, até que pouco depois das 3 da manhã, ela deu um passo para trás, sumindo nas sombras do apartamento em frente. A cortina se fechou sozinha. Algo em mim quebrou. Peguei o casaco, atravessei a rua, entrei no prédio abandonado. O portão rangeu, mas não havia cadeado. As escadas cheiravam a mofo, como se ninguém passasse por ali há décadas. Cada degrau parecia absorver meus passos. Cheguei ao 303. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar, a madeira gemendo. O ar era denso, frio, como se eu tivesse mergulhado em água gelada. O apartamento estava vazio. Piso gasto, paredes manchadas, nenhum móvel.
Só uma janela aberta, alinhada à minha, de onde se via meu quarto iluminado lá longe. Foi então que percebi algo estranho no chão. Marcas de pés, não pegadas comuns. Eram longas, finas, como se dedos tivessem crescido até se tornarem garras. As marcas iam da porta até a janela. Aproximei-me, quase sem ar. No parapeito havia um caderno empoeirado. Folheei com mãos trêmulas. Páginas cheias de frases repetidas. Eles me observam. Eles não deixam eu sair. Eles querem que alguém olhe de volta. A última página trazia uma frase rabiscada tantas vezes que o papel quase se rasgara. Agora você me viu. O vento bateu e a porta se fechou atrás de mim. Girei a maçaneta, travada. Meus olhos voltaram para a janela. E lá estava ela, a silhueta. Mas agora não estava do lado de fora. Estava dentro do apartamento, entre mim e a saída. Não tinha rosto. Era como um corpo feito de sombra, mas os olhos... Aqueles 2 pontos de luz pálida fixos em mim. Tentei falar, mas minha voz morreu na garganta. Dei um passo para trás e minhas costas encostaram no vidro da janela. A sombra avançou lentamente, e por um instante, achei que fosse me tocar, mas parou a poucos centímetros. Inclinou a cabeça para o lado, como se me estudasse. O caderno caiu da minha mão e se abriu numa página em branco. Sozinho, o lápis ao lado começou a se mover, arranhando o papel. Formou uma única palavra: continue. Nesse momento, todas as janelas do prédio em frente, do térreo ao último andar, se iluminaram ao mesmo tempo. Em cada uma delas, uma sombra idêntica apareceu, imóveis, olhando para mim. Gelei. Não havia apenas uma. Apaguei. Quando acordei, já estava de volta no meu quarto. A mala ainda pronta ao lado da cama, o celular caído no chão. Corri até a janela e olhei para o 303. Cortinas fechadas, tudo escuro. Nenhum sinal de vida. Mas sobre minha mesa estava o mesmo caderno que eu tinha deixado no prédio abandonado. Aberto na última página com uma nova frase escrita em letras trêmulas. Você abriu a janela. Agora nunca mais vai conseguir fechá-la. Olhei para o vidro e no reflexo vi algo atrás de mim. Algo que sorriu. Eu não conseguia mais distinguir sonho de vigília. O caderno estava lá sobre minha mesa e cada vez que eu o fechava, ele reaparecia aberto na última página. As palavras mudavam. Uma noite lia: ele está atrás de você. Outra surgia: olhe para a janela. Passei semanas vivendo assim, sem dormir direito, sem falar com ninguém. O trabalho foi abandonado. Amigos deixaram mensagens que nunca respondi. Meu mundo se resumia ao quarto, ao caderno e àquele apartamento em frente. Até que uma madrugada decidi encerrar aquilo. Coloquei o caderno debaixo do braço, atravessei a rua e subi novamente ao 303. A porta estava aberta como da primeira vez, mas dessa vez não havia vazio. Havia móveis cobertos por lençóis, cheiro de mofo e o som de algo respirando no escuro. Abri a janela. A luz da lua invadiu o espaço. O caderno vibrou em minhas mãos e as páginas começaram a se virar sozinhas. Letras se riscavam, rápidas demais para eu acompanhar. Senti mãos invisíveis me empurrando em direção ao parapeito. E então eu vi. No reflexo do vidro, não estava sozinho. Atrás de mim havia dezenas de figuras, todas idênticas à primeira sombra. Elas me rodeavam, imóveis, esperando. No reflexo, percebi que meu próprio corpo começava a escurecer, como se a pele fosse tinta dissolvendo em água. Gritei. Mas o som não saiu. O caderno se fechou sozinho e caiu no chão. No instante seguinte, tudo se apagou. Acordei sentado no parapeito, olhando para o meu próprio apartamento do outro lado da rua. Dentro dele, havia um homem parado, imóvel, encarando-me. Reconheci sua expressão assustada. Era a minha, semanas antes. Tentei falar com ele, mas não havia voz, não havia corpo. Apenas sombra. Compreendi. Eu não havia enfrentado o mal. Eu o havia substituído. Agora todas as noites fico à janela, imóvel, esperando. Sempre que alguém abre a cortina do quarto em frente, eu sorrio, porque sei que mais cedo ou mais tarde vai chegar a hora de trocar de lugar. A sala do meio-fio. Nunca fui supersticioso. Sempre achei que histórias de fantasmas em escolas eram apenas lendas de professores e alunos. Até aquela noite. Eu estava na escola tarde da noite, ajudando na organização da biblioteca para um projeto de final de semestre. O prédio estava silencioso, quase sufocante. Mas ao passar pelo corredor do segundo andar, ouvi um estalo, um som seco vindo da sala 12. A sala de aula no final do corredor, conhecida por todos como a sala do meio-fio,
por causa da linha pintada no chão que atravessava a sala de parede a parede. Ninguém usava aquela sala há anos. Curioso, me aproximei. A porta estava entreaberta, algo estranho para uma sala abandonada. O cheiro de giz antigo misturado com mofo entrou pelas minhas narinas. Empurrei a porta devagar e o ranger dos dobradiços ecoou pelo corredor vazio. A sala parecia congelada no tempo. Carteiras empoeiradas, livros abertos em páginas amareladas e o quadro negro com palavras escritas em giz que pareciam ter sido traçadas recentemente. Saia. Engoli em seco. Passei a mão no quadro, mas o giz se esfarelou entre meus dedos. O silêncio voltou, pesado, quase sufocante. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi quando percebi algo estranho. Uma das carteiras estava deslocada do lugar. Não havia vento, não havia movimento. E mesmo assim, parecia que alguém sentara ali recentemente. Resolvi me aproximar. O piso rangia a cada passo. Quando me curvei para olhar de perto a carteira, algo gelado tocou meu ombro. Virei rapidamente. Não havia ninguém. Rindo nervosamente, tentei convencer a mim mesmo de que estava imaginando coisas. Mas quando olhei para o quadro negro, novas palavras haviam surgido. Não olhe para trás. O coração disparou. Eu sabia que deveria sair, mas algo me prendia ali, um magnetismo silencioso, sombrio. Então ouvi sussurros, baixos quase imperceptíveis, vindos de todos os cantos da sala. Vozes de crianças, falando ao mesmo tempo, sem formar palavras coerentes. Senti que meu corpo congelou. Cada carteira parecia vibrar sob uma presença invisível. Resolvi tentar algo impossível. Acender meu celular para iluminar a sala. A luz revelou figuras nas sombras. Pequenas silhuetas de alunos, ou talvez ecos deles. Os olhos vazios me observavam, fixos, acusatórios. O quadro começou a se mover sozinho. Frases escritas surgiam e desapareciam em segundos. Ficarás conosco. Não voltarás para casa. É sua vez. O ar ficou mais pesado, quase líquido. Cada respiração era dolorosa. Um cheiro de giz queimado e ferro percorreu meu nariz. Algo se aproximava de mim. Não conseguia ver, mas sentia. O chão parecia pulsar. Em pânico, tentei correr para a porta, mas quando a alcancei, estava trancada. Nenhum tranco funcionava. A sala se alongava, tornando o corredor de saída interminável. Cada passo meu ecoava como se fosse multiplicado infinitamente. Foi quando vi a carteira no canto da sala. Ela estava de cabeça para baixo, mas o chão ao redor tinha marcas de mãos. As marcas pareciam se mover, rastejar pelo piso em direção a mim. Você é o próximo. A voz saiu do quadro negro, firme mas distorcida, como se estivesse sendo replicada por centenas de crianças ao mesmo tempo. Desesperado, me joguei contra a janela. A moldura de metal rangia, mas não cedia. O corredor parecia respirar, expandindo-se. Cada sombra na sala se alongava, esticando-se como tentáculos. Então, percebi algo ainda mais perturbador. O quadro negro agora tinha rostos gravados. Cada rosto era familiar. Alguns eram de antigos alunos, outros de professores. Todos mortos, segundo a lenda da escola. E todos sorrindo, maliciosamente, enquanto me observavam. Caí de joelhos. Uma das vozes falou diretamente dentro da minha mente. Você entrou, agora pertence à sala. Tentei gritar, mas minha voz falhou. O chão parecia absorver meus passos, puxando-me para dentro, para o centro da sala. Cada carteira agora estava ocupada por uma presença invisível que se ergueu, formando um círculo ao meu redor. Fechei os olhos. Tentei me lembrar do mundo lá fora. O barulho da cidade, o vento, a liberdade. Mas quando os abri, a sala havia mudado. As paredes estavam mais altas, o teto se distendia para longe, e a luz do meu celular não alcançava mais nada além de sombras. Senti algo tocar meu ombro de novo. Mas desta vez não era frio. Era pesado, firme, possuindo-me de dentro para fora. O quadro negro começou a escrever sozinho. Ficarás aqui, como nós, até que outro entre. E eu entendi. A sala do meio-fio não estava vazia. Ela nunca esteve. Ela escolhe, consome, mantém suas vítimas presas. Cada alma perdida se torna parte dela, esperando pelo próximo incauto que atravesse seu limiar. Agora escrevo isso como aviso, mas sei que ninguém vai ouvir. Se você ouvir sussurros no corredor da escola, não entre. Se vir a porta da sala do meio-fio aberta, não olhe para dentro. Eles estão sempre esperando. E eu, agora, faço parte deles. Estar preso na sala do meio-fio era como viver em uma realidade dilatada. O tempo deixava de existir. Eu não conseguia dormir, nem comer, nem ouvir o mundo lá fora.
Cada respiração trazia o cheiro de giz velho e ferro queimado, misturado a um odor indefinido de crianças chorando. A sala parecia pulsar com vida própria, e a cada batida, o quadro negro se reescrevia com mensagens novas. Nos primeiros dias, tentei falar. Chamei por ajuda, gritei por socorro, mas minha voz era absorvida pelo próprio ambiente. Ecoava e se transformava em sussurros, adicionando-se ao coro das almas presas. As carteiras se movimentavam sozinhas, formando labirintos que mudavam constantemente, impedindo qualquer fuga. Parecia que cada passo que eu dava apenas me aproximava do centro da sala, onde um brilho pálido emergia do piso. Uma espécie de luz líquida que lembrava formol. No centro, eu podia sentir os olhos de cada alma perdida me analisando. Alguns estavam ocultos nas sombras, outros surgiam nos reflexos do quadro negro. Havia dezenas, talvez centenas de espíritos, e todos eles pareciam ansiosos, famintos, mas também desesperados. Eles queriam escapar tanto quanto eu. Uma voz mais clara que as demais falou comigo diretamente, atravessando minha mente como uma lâmina. Se você quiser sair, terá que fazer um sacrifício. O corredor que você percorreu não é real. A saída só existe se alguém tomar o seu lugar. Compreendi finalmente a regra da sala do meio-fio. Não havia fuga verdadeira. Cada alma consumida era substituída por outra. E se eu quisesse sobreviver fora dali, alguém precisaria entrar no meu lugar. Mas não havia escolha. Eu não podia simplesmente deixar outro entrar. Nem sabia se alguém poderia chegar até a sala à noite. Dias se passaram em uma sequência insuportável de sombras e sussurros. Minha mente começou a se fragmentar. Comecei a ouvir os próprios pensamentos falando comigo, usando vozes das crianças. Uma delas dizia meu nome com doçura, outra gritava como se estivesse em pânico. O tempo se tornou um ciclo. Olhava para o quadro negro, lia mensagens, caminhava entre carteiras que se rearranjavam, caía de joelhos e tudo recomeçava. Foi então que algo mudou. Um movimento na porta chamou minha atenção. Pela primeira vez desde que fui absorvido pela sala, percebi que ela estava entreaberta. Um corredor do lado de fora estava iluminado, fraco, mas real. Alguém, ou algo, estava tentando entrar. O chão tremeu. As carteiras se levantaram sozinhas, formando barreiras. O quadro negro começou a se mover violentamente, escrevendo mensagens furiosas. Não deixe entrar. É sua vez. Eu sabia o que precisava fazer. A sala não podia libertar outra vítima. Eu não podia permitir que mais alguém se perdesse ali, mas havia um preço. Para fechar o portal, eu precisaria fundir minha consciência à sala de vez, tornar-me parte do labirinto, ser o guardião que mantém tudo contido. Respirei fundo. Caminhei até o centro, onde a luz líquida brilhava intensamente. Coloquei minhas mãos sobre ela. Uma dor lancinante percorreu meus braços, como se cada nervo estivesse sendo arrancado. Mas ao mesmo tempo senti algo diferente. Controle. Um entendimento profundo de como a sala funcionava. Cada sombra, cada alma, cada carteira. Tudo se conectava a mim agora. O quadro negro parou de se mover. As vozes silenciaram. O corredor que se abria na porta desapareceu. A sala estava calma. Finalmente calma. Mas ao me levantar, percebi algo mais. Meu reflexo no quadro negro já não era meu. Era um rosto pálido, quase transparente, com olhos fundos e sombrios. Um sorriso sutil surgiu, que não era meu. Eu tinha assumido o papel do guardião. A partir daquele momento, sou parte da sala do meio-fio. Eu posso sentir cada alma que entra, ouvir cada sussurro, mover as carteiras conforme a sala desejar. Estou vivo, mas aprisionado. No entanto, uma presença diferente chamou minha atenção. Um novo brilho fraco surgiu na porta. Uma sombra atravessava o corredor. Uma figura real, humana. A sala pareceu vibrar de expectativa. Alguém estava chegando para me desafiar. O ciclo começa novamente. Sussurrei para mim mesmo, sem voz, apenas pensamento. Agora, com controle parcial da sala, posso decidir como receber o próximo intruso. Mas não sei se conseguirei contê-lo sozinho. E enquanto observo a porta se abrir lentamente, um arrepio percorre minha espinha. A sala do meio-fio nunca é completa, nunca se sacia. Ela quer mais. Eu sou o guardião, mas até quando poderei resistir? E assim a história se encerra, por enquanto. O refeitório da meia-noite. O campus da Universidade de Artes e Ciências era vasto. Um labirinto de prédios antigos que misturavam arquitetura moderna com construções do início do século XX.
Entre os edifícios mais antigos estava o refeitório central, uma construção cinzenta, imponente, cercada por árvores que projetavam sombras retorcidas quando o vento soprava. Durante o dia, o espaço era barulhento, cheio de estudantes e funcionários, o cheiro de comida misturado a conversas e risadas. Mas, quando a noite caía, o refeitório se transformava em um lugar desolado, silencioso e quase hostil. Marina, uma estudante de jornalismo do 4º período, tinha ouvido rumores sobre o prédio. Diziam que, depois da meia-noite, algo estranho acontecia lá dentro. Alguns falavam em vultos que se moviam entre as mesas. Outros juravam ouvir vozes sussurrando seus nomes. Um boato afirmava que, na década de 1970, uma aluna havia sido encontrada morta na cozinha do refeitório, com a garganta cortada e os olhos abertos, como se tivesse testemunhado algo indescritível. Oficialmente, o caso nunca foi esclarecido. Cética, mas curiosa, Marina decidiu investigar. Precisava de um tema forte para sua reportagem final na disciplina de jornalismo investigativo. E nada melhor do que explorar uma lenda urbana que circulava entre os alunos. Convencida de que não passava de folclore acadêmico, resolveu passar a madrugada no refeitório e registrar tudo com sua câmera e gravador de áudio. Ela não estava sozinha. 2 colegas aceitaram acompanhá-la. Rafael, do curso de História, fascinado por arquivos e mistérios, e Cláudia, estudante de Psicologia, que acreditava que o medo coletivo criava ilusões compartilhadas. Os 3 entraram no prédio pouco antes da meia-noite. O vigia, um senhor calado, apenas os olhou com estranheza, mas não tentou impedi-los. Talvez soubesse de algo, talvez não se importasse. O interior estava mergulhado em sombras. As lâmpadas fluorescentes piscavam de forma irregular, algumas já queimadas. O ar tinha um odor de mofo misturado ao de óleo velho impregnado nas paredes. O som dos passos ecoava entre as mesas alinhadas em fileiras, como se alguém os seguisse. Marina posicionou sua câmera no tripé apontando para a entrada e começou a narrar. Estamos aqui, meia-noite no refeitório da universidade. Muitos dizem que este lugar é assombrado, mas hoje vamos descobrir a verdade. Rafael foi até o balcão de inox da cozinha e comentou que parecia intocado há décadas, embora todos soubessem que o refeitório funcionava diariamente. Estranho. Havia manchas escuras no chão que poderiam ser óleo ou sangue seco. Cláudia notou que, mesmo sem vento, algumas bandejas penduradas na parede oscilavam levemente, produzindo um tilintar metálico. De repente, ouviram passos vindos do fundo da cozinha. Passos pesados, arrastados, como se alguém estivesse andando descalço em um piso úmido. Marina apontou a lanterna, mas não havia nada. O silêncio voltou, mas agora carregado de tensão. Eles decidiram explorar o depósito de alimentos. A porta estava entreaberta, o que já era estranho, pois deveria permanecer trancada. Ao entrar, foram engolidos por um cheiro azedo, podre, como carne em decomposição. Prateleiras de madeira enferrujada exibiam sacos de arroz, feijão e pacotes de farinha rasgados. No fundo, um freezer desligado, coberto por marcas de arranhões. Cláudia, tremendo, comentou: Parece que alguém tentou sair daqui. Rafael riu nervoso, mas a ideia plantou desconforto em todos. Marina aproximou-se do freezer. Ao tocar sua superfície, sentiu um frio intenso, impossível para um aparelho sem energia. O gravador que ela carregava começou a captar ruídos estranhos. Não o típico chiado, mas sussurros, vozes distorcidas, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo em uma língua desconhecida. O pânico começou a tomar conta. Eles decidiram sair do depósito, mas a porta, que havia ficado aberta, agora estava fechada, trancada por fora. Rafael forçou a maçaneta até machucar as mãos, mas nada. O som de bandejas caindo ecoou da cozinha, seguido de risadas infantis. Risadas finas, impossíveis de confundir. Cláudia começou a chorar, dizendo que sentia alguém encostando em seu ombro, embora ninguém estivesse próximo. Marina tentou manter a calma, filmando tudo. Mas a câmera começou a falhar, a imagem se distorcendo, como se algo invisível passasse diante da lente. De repente, a porta do depósito se abriu sozinha, rangendo devagar. Do corredor vinha um som ritmado, como talheres batendo em pratos, acompanhados por vozes que murmuravam algo em uníssono. Com medo, mas sem opção, os 3 saíram. O refeitório agora parecia diferente. As mesas estavam cheias de pratos servidos, bandejas fumegantes, como se centenas de alunos invisíveis estivessem jantando. O cheiro era enjoativo,
uma mistura de carne queimada e sangue fresco. Eles ouviram claramente uma frase repetida em coro, vinda de todas as direções. Sente-se e coma. Marina gravou enquanto as cadeiras começavam a arrastar-se sozinhas, empurrando-os em direção a uma mesa próxima. Assustado, Rafael chutou uma bandeja ao chão. O conteúdo se espalhou, uma carne cinzenta, coberta de vermes, ainda se mexendo. Cláudia gritou tapando a boca para não vomitar. Nesse instante todas as vozes pararam. Silêncio absoluto. E então uma figura surgiu no fundo do salão, alta, magra, usando um avental branco encharcado de vermelho. No lugar do rosto, apenas uma mancha escura, sem olhos, sem boca. Mas mesmo sem boca, a voz parecia vir dela. Ninguém sai da mesa sem comer. As lâmpadas explodiram uma a uma, mergulhando o ambiente em trevas. Marina correu em direção à saída, mas o portão de ferro estava fechado, como se tivesse sido soldado em segundos. Rafael gritava, empurrando as portas sem sucesso. Cláudia, em desespero, caiu no chão. E quando Marina tentou ajudá-la, percebeu que as mãos da amiga estavam cobertas de cortes profundos, como se tivesse passado por lâminas invisíveis. A figura sem rosto se aproximava lentamente, e com cada passo, o cheiro de sangue e carne podre se intensificava. Marina agarrou sua câmera como se fosse uma arma inútil, apontando-a para o ser. A lente captou algo que seus olhos não viam. Dezenas de rostos distorcidos presos ao avental ensanguentado, como se fossem almas costuradas àquela entidade. Rostos de jovens, alguns ainda com uniformes antigos da universidade. O ser estendeu uma mão ossuda, apontando diretamente para Marina. Nesse instante, a câmera desligou sozinha. O gravador caiu no chão, mas continuou funcionando, captando apenas um último sussurro. Agora é a sua vez. A escuridão engoliu tudo. O breu absoluto parecia sólido, como se o ar tivesse se transformado em pedra. Marina tentava respirar, mas cada inspiração era como engolir água gelada. O som dos talheres batendo em pratos voltou, mais alto, mais ritmado, até que parecia o eco de centenas de pessoas invisíveis comendo ao mesmo tempo. Rafael gritou o nome dela, mas a voz soava distante, como se viesse debaixo d'água. Marina estendeu a mão, tentando alcançá-lo, mas só tocou o vazio. Então, uma luz fraca surgiu ao fundo, iluminando parcialmente uma mesa comprida, coberta por toalhas manchadas de vinho ou sangue. Impossível saber. Cláudia estava sentada na ponta da mesa. Seus olhos estavam arregalados, vidrados, e suas mãos tremiam enquanto seguravam talheres. Diante dela, um prato cheio daquela carne cinzenta e pulsante. Ela olhou para Marina, lágrimas escorrendo, e sussurrou com voz quebrada. Eu não consigo, mas se eu não comer, ele não vai me deixar sair. Antes que Marina pudesse responder, Rafael foi empurrado por uma força invisível para outra cadeira. O prato diante dele se encheu sozinho, a carne tremendo, exalando um fedor insuportável. Ele tentou se levantar, mas mãos esqueléticas surgiram do chão, prendendo suas pernas. A figura de avental ensanguentado apareceu no centro da mesa, imponente, sem rosto, mas com aquela presença esmagadora que fazia o estômago revirar. Suas mãos se apoiaram sobre a mesa, e todas as vozes em coro repetiram. Ninguém sai da mesa sem comer. Marina foi a última a ser forçada a se sentar. O prato diante dela tremia, e dentro dele não havia apenas carne cinzenta. Ela viu olhos, pequenos, humanos, ainda piscando. Reconheceu um deles, o mesmo tom castanho de Cláudia. Mas a amiga ainda estava ali, chorando, tentando resistir. Como era possível? A figura se aproximou de Marina, a sombra projetando-se sobre ela como uma cortina de morte. Então, pela primeira vez, ela ouviu uma voz clara, sussurrando em seu ouvido. Coma, e junte-se a nós. O estômago de Marina se revirava, o pânico queimava em sua mente. Ela fechou os olhos, tentando resistir, mas mãos geladas seguraram sua cabeça e a forçaram contra o prato. Os lábios dela encostaram na carne pulsante. Um gosto amargo metálico tomou conta de sua boca. Ela gritou, mas já era tarde. Na manhã seguinte, o refeitório estava perfeitamente limpo. Nenhum prato, nenhuma cadeira fora do lugar. Apenas silêncio. Mas algo havia mudado. Nas paredes do depósito de alimentos, funcionários encontraram uma série de arranhões recentes. Palavras rabiscadas desesperadamente. Não comam. Ele não tem rosto. E no centro da mensagem, escrito com letras trêmulas, Marina. Naquela noite, o refeitório voltou a abrir normalmente para os estudantes. Tudo parecia igual, como se nada tivesse acontecido.
No entanto, alguns juraram ter visto 3 figuras novas, sentadas no fundo do salão, observando em silêncio. Uma jovem de cabelos longos, um rapaz alto e uma garota de olhar vazio. Nenhum deles pegava comida. Apenas encaravam os outros estudantes, como se esperassem que todos se sentassem para compartilhar a refeição eterna. E desde então, quando as luzes se apagam depois da meia-noite, o som dos talheres ecoa sozinho, e uma voz percorre as paredes do prédio. Agora sempre teremos companhia. O vigia noturno. Meu turno começou como qualquer outro. O relógio marcava 11h30, quando atravessei o portão enferrujado da antiga fábrica abandonada, na periferia da cidade. Meu nome é Rafael e sou vigia noturno. Um emprego simples, mas que me garante pagar as contas, pelo menos até agora. A fábrica fechou há anos, mas a segurança ainda precisa ser mantida. Dizem que é perigoso andar por lá sozinho à noite. Eu costumava rir dessas histórias, mas naquela noite, o riso morreu antes mesmo de eu atravessar o primeiro corredor. As lâmpadas de emergência lançavam uma luz trêmula sobre paredes descascadas e pisos cheios de poeira. O silêncio era quase absoluto, apenas o som distante de goteiras quebrando o ritmo da minha caminhada. Peguei minha lanterna, testei o feixe de luz e comecei minha ronda habitual. Nada de anormal, nada, a não ser o frio que parecia penetrar meus ossos, mesmo com meu casaco grosso. Ao passar pelo galpão principal, notei algo estranho. Uma porta, que eu tinha certeza de que estava trancada, estava entreaberta. O ranger das dobradiças ecoava como se o prédio estivesse suspirando. Uma sensação estranha me subiu pela espinha, mas achei que fosse apenas minha mente pregando peças. Respirei fundo e empurrei a porta. Um corredor estreito se abriu diante de mim, diferente do mapa da fábrica que eu tinha decorado. O lugar parecia vivo. O ar estava pesado e um cheiro de mofo misturado com ferro queimado me fez engolir em seco. Enquanto caminhava, ouvi passos atrás de mim. Pisadas leves, quase silenciosas, mas ritmadas. Virei-me rapidamente. Nada. Apenas a escuridão e minhas próprias sombras dançando nas paredes sujas. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas quando olhei para frente novamente, algo se moveu. Uma sombra, sem forma definida, deslizou pelo corredor e desapareceu ao virar a esquina. Meu coração disparou. Segui em frente, tentando manter a calma. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse grudando nos meus pés. Então, ouvi um sussurro, primeiro baixo, quase inaudível, depois mais claro, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Rafael. Meu nome, sussurrado por aquele vazio, ecoando de todas as paredes ao mesmo tempo. Minha lanterna tremeu nas mãos. Procurei a fonte do som, mas o corredor parecia infinito. Um frio gélido percorreu meu corpo, e a sensação de ser observado se intensificou. Olhei para trás novamente e, dessa vez, algo se moveu na escuridão. Uma figura alta, encapuzada, parada no final do corredor. Não tinha rosto, apenas um vazio onde deveriam estar olhos e boca. Eu queria correr, mas meus pés estavam paralisados. A figura começou a se mover lentamente em minha direção. Cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça, mais forte que qualquer som físico. Meu instinto gritava para fugir, mas minha mente estava presa pelo medo. Quando finalmente consegui dar um passo, a figura desapareceu, como se tivesse evaporado no ar. Respirei fundo e tentei racionalizar. Talvez fosse algum trabalhador antigo brincando comigo. Pensei, mas então notei algo estranho. Meu rádio de comunicação, que sempre funcionava, estava desligado. E não importava quantos botões eu apertasse, o aparelho permanecia morto. O relógio na parede também não funcionava. Os ponteiros giravam para trás, como se o tempo estivesse invertendo-se. Decidi voltar para a sala de segurança, mas o caminho que eu conhecia havia mudado. Corredores se multiplicavam e portas surgiam do nada, fechando-se atrás de mim. Cada esquina que eu dobrava parecia me levar mais para dentro de um labirinto desconhecido. E as vozes voltaram, agora mais altas, risadas e choros misturados, gritando meu nome, pedindo que eu não saísse. Finalmente encontrei uma porta marcada como saída de emergência. Corri para ela, tentando não olhar para trás. Mas quando alcancei a maçaneta, senti mãos frias segurar meus ombros. Gritei, mas ninguém respondeu. A figura sem rosto estava atrás de mim, sussurrando novamente. Não vá. Ainda não. No instante seguinte, fui arrastado para dentro da escuridão. Tudo ficou preto. Somente o som do meu próprio coração preenchia meus ouvidos, rápido e descompassado.
Não sei quanto tempo se passou, mas quando abri os olhos não estava mais na fábrica. O que encontrei foi pior do que qualquer corredor ou sombra. Uma sala vazia, mas com fotos minhas penduradas nas paredes, todas mostrando momentos do meu passado. Cada foto tinha marcas de sangue secas, e em algumas eu parecia estar sorrindo, embora nunca tivesse me sentido feliz ali. O ar estava pesado, carregado de sussurros. Um deles, mais claro que os outros, disse: Você vai vigiar para sempre. Tentei correr, mas o chão se abriu e eu caí em um túnel escuro que parecia se estender até o infinito. E enquanto caía, ouvi os sussurros aumentando, se multiplicando. Um pensamento me dominou. Talvez o vigia não estivesse apenas patrulhando a fábrica. Talvez eu tivesse me tornado parte dela. E então, no silêncio absoluto que se seguiu à queda, senti uma presença atrás de mim, respirando no meu pescoço, sussurrando meu nome novamente, com uma voz que não era minha, mas que eu reconhecia intimamente. A escuridão me engoliu, e eu percebi que minha ronda não tinha fim, que o relógio, as portas, as sombras, tudo estava vivo e consciente, esperando por mim. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que não estava mais sozinho. Ao meu redor, sombras se contorciam, como se tivessem vida própria, formando figuras humanas distorcidas. Elas sussurravam palavras incompreensíveis, e cada som parecia corroer minha mente, arrancando fragmentos de lembranças que eu nem sabia que possuía. Levantei-me cambaleando e tentei encontrar uma saída, mas o espaço parecia não ter fim. Cada corredor que eu percorria terminava em outra porta, todas se abrindo para corredores ainda mais longos e labirínticos. E todas levavam a um mesmo ponto: a sala principal da fábrica, que agora parecia viva. Paredes pulsavam como carne, e o chão tinha a textura de pele úmida. Um cheiro metálico e fétido me envolvia. No centro da sala, uma figura encapuzada maior que a minha memória poderia suportar. Observava-me. Suas mãos eram longas e finas, quase ossudas, e do capuz não vinha rosto algum, apenas uma escuridão profunda. À medida que me aproximei, senti minhas próprias memórias se tornarem vívidas, projetadas no ar à minha frente, como hologramas macabros. Minha infância, meus erros, meus medos mais secretos. A entidade não falava, mas eu sabia que podia ouvir meus pensamentos, e cada pensamento que eu tentava esconder era revelado ali, diante de mim. Um sussurro ecoou na sala. Você pensou que era apenas um vigia, mas é o guardião agora. Meu coração disparou. Eu queria fugir, mas minhas pernas não respondiam. A figura começou a avançar lentamente, e o chão sob meus pés começou a se deformar, como se me puxasse para baixo. Eu caí em um poço de escuridão absoluta, mas dessa vez, ao invés de sentir medo, senti uma estranha aceitação. O poço me levou a um lugar que parecia fora do tempo e do espaço. Havia corredores, portas, escadas que não deveriam existir, e no teto, sombras que se moviam como serpentes. Senti que todos os vigias que haviam passado por aquela fábrica antes de mim estavam ali, presos, suas vozes misturadas em um coro de desespero. Alguns choravam, outros apenas observavam, imóveis, enquanto a fábrica os consumia lentamente. Então ouvi uma voz diferente, feminina, suave e distante. Rafael, você precisa escolher. Olhei ao redor, procurando a origem da voz, mas só encontrei uma porta entreaberta, luminosa. Era a única saída que eu podia ver, mas antes que pudesse me mover, a figura encapuzada apareceu novamente, bloqueando meu caminho. Escolha, ou fique para sempre. Meu instinto gritava para correr em direção à luz, mas a entidade parecia sentir meus pensamentos mais profundos, manipulando o medo dentro de mim. Então, percebi que essa fábrica não era apenas um lugar físico. Era um ser consciente, que se alimentava da mente e da alma de quem ousasse vigiar suas sombras. Respirei fundo, tentando pensar racionalmente, e uma ideia surgiu. Se a fábrica se alimenta do medo, talvez pudesse usar isso contra ela. Comecei a gritar, não de terror, mas de raiva, recitando cada memória que me envergonhava, cada medo que eu tinha escondido por anos. Senti a entidade hesitar, como se estivesse sendo desafiada, e a luz da porta começou a pulsar mais forte. Mas antes que pudesse avançar, senti mãos geladas agarrando meus tornozelos, puxando-me de volta para o labirinto de corredores. A voz feminina soou novamente, agora mais próxima. Você não pode sair, não sozinho. E então percebi que não estava sozinho. Algo mais estava ali, algo que podia me guiar ou me trair.
Uma sombra menor que a entidade, mas que brilhava com uma luz tênue, aproximou-se de mim. Ela estendeu uma mão, e uma sensação de esperança e medo me invadiu simultaneamente. Siga-me, mas cuidado. Cada passo pode ser sua última decisão. Enquanto tomava sua mão, senti o chão se abrir mais uma vez, engolindo tudo ao meu redor. E quando tudo ficou preto, só pude ouvir os sussurros da fábrica. O vigia nunca abandona o posto. E então percebi que minha jornada estava apenas começando. A fábrica tinha muito mais segredos do que eu jamais poderia imaginar. E algo me dizia que não havia realmente saída. Segurei a mão da sombra luminosa e fui puxado por corredores que se retorciam como serpentes vivas. Cada passo que eu dava fazia o chão tremer, e as paredes pulsavam, como se respirassem ao meu redor. A fábrica parecia viva, observando cada movimento meu, antecipando cada pensamento. A sombra me conduziu até uma sala diferente, menor e mais organizada, com portas numeradas e prateleiras cheias de objetos, roupas, fotos antigas, relógios parados. Tudo parecia pertencer aos vigias que vieram antes de mim. E no centro, uma mesa de metal com um diário aberto. Curioso, me aproximei e comecei a ler. As páginas descreviam experiências de vigias anteriores, todos desaparecidos, todos absorvidos pela fábrica. Havia relatos de vozes que confundiam a mente, de corredores que se multiplicavam e de uma entidade encapuzada que se alimentava do medo. Mas em uma das páginas algo chamou minha atenção. A fábrica não mata, ela transforma. Quem entra, quem vigia, torna-se parte dela. Mas há sempre uma escolha, aceitar ou desafiar. Aqueles que desafiam podem escapar, mas nunca são os mesmos. A sombra luminosa tocou o diário com uma mão etérea, e eu senti uma estranha coragem me invadir. Decidi enfrentar a entidade. Saí da sala e caminhei pelo labirinto, sentindo a presença encapuzada me seguindo silenciosamente. Cada corredor que eu passava era uma armadilha de ilusões e memórias perturbadoras. Mas tentei focar em minha respiração, em minha determinação. Finalmente, cheguei a um grande salão central. A entidade encapuzada estava lá, imóvel, observando-me. O ar estava pesado, e senti cada fragmento de medo tentando me paralisar. Mas algo dentro de mim queimei. Não mais terror, mas raiva, desafio e vontade de não desaparecer. "Eu não sou seu!" Gritei, com a voz ecoando pelo espaço. A entidade avançou, mas a sombra luminosa se colocou à minha frente, irradiando uma luz que cortava a escuridão como uma lâmina. Pela primeira vez, senti a fábrica vacilar. O chão tremeu violentamente. Portas se fecharam com estrondo, e gritos ecoaram de todos os corredores, misturando-se em um rugido ensurdecedor. No instante seguinte, fui engolido pela luz da sombra. Tudo se tornou branco e depois silêncio absoluto. Quando recobrei a consciência, estava de volta à entrada da fábrica, a mesma porta de ferro enferrujada onde tudo começou. Meu rádio estava funcionando. O relógio marcava o horário correto e a noite parecia calma, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. Meu corpo parecia leve, mas minha mente carregava uma presença estranha. Olhei para minhas mãos e vi marcas sutis, como cicatrizes que se moviam ligeiramente, quase vivas. A fábrica ainda existia, mas agora parte dela estava comigo. Um lembrete silencioso de que a experiência me transformou. E então ouvi novamente um sussurro familiar. O vigia nunca abandona o posto. O vento passou e o sussurro desapareceu. Eu estava livre, por enquanto. Mas algo me dizia que a fábrica ainda me esperava, que ela nunca deixaria de tentar me chamar de volta. Olhei para trás, para a entrada escura da fábrica, e percebi que algumas portas estavam se movendo sozinhas, como se respirassem. Um arrepio percorreu minha espinha. Sabia que, embora tivesse escapado fisicamente, a fábrica havia deixado sua marca em mim para sempre. E enquanto caminhava pela rua deserta, sob a luz fraca da lua, um pensamento persistia. Será que algum dia eu realmente deixarei de vigiar? O vento trouxe outro sussurro, quase inaudível, mas impossível de ignorar. Volte. E com isso percebi que a história do vigia da noite nunca termina. O Hotel da Estrada 66. Eu nunca fui do tipo que acredita em histórias de terror. Sempre achei que esses relatos de assombrações em hotéis, cemitérios ou casas abandonadas eram só formas de passar o tempo ou chamar a atenção. Mas depois da noite em que fiquei preso naquele hotel de estrada, nunca mais consegui dormir tranquilo. Era final de outono e eu dirigia sozinho pela Route 66. Tinha saído tarde de Chicago, rumo ao Arizona, para um compromisso de trabalho.
O GPS mostrava mais de 12 horas de viagem e eu já passava da marca de 9. A estrada, que de dia tinha um ar quase romântico com suas placas antigas e postos de gasolina esquecidos, agora era só escuridão e vento cortante. A fome e o cansaço me fizeram procurar um lugar para passar a noite. Foi então que vi a placa iluminada em vermelho, com algumas lâmpadas queimadas, piscando de forma irregular. Hotel Red Hollow, 2 milhas. Não havia outro ponto de luz naquela estrada solitária, e o tanque do carro já marcava reserva. Sem pensar 2 vezes, segui a seta. O hotel parecia ter parado no tempo. Um prédio baixo, com fachada bege descascada, janelas estreitas e uma cobertura de neon que rangia ao vento. No estacionamento havia apenas 3 carros antigos, enferrujados, como se ninguém os usasse há anos. Entrei pela porta de vidro pesada que fez soar um sino. O saguão estava iluminado por lâmpadas amareladas e fracas, e um cheiro de carpete molhado impregnava o ar. Atrás do balcão, uma mulher magra, de uniforme cinza gasto, apareceu de repente, como se tivesse surgido do nada. Boa noite. Está procurando um quarto? Disse ela, com um sorriso que parecia forçado. Assenti, sentindo a exaustão pesar nas costas. Temos vaga no 2º andar, quarto 6. Ela me entregou uma chave de metal com um chaveiro em formato de sino. O café da manhã é servido às 6. Paguei em dinheiro. Ela não pediu documento, não preencheu ficha, nada. Apenas deixou escapar um olhar rápido para o relógio pendurado atrás dela. Era 11h30. Subi pelas escadas rangentes, ouvindo o eco dos meus próprios passos. O corredor estava mal iluminado, com um papel de parede desbotado mostrando manchas de umidade. As portas dos quartos eram de madeira escura, todas numeradas em placas de bronze arranhadas. Quando abri a porta do quarto 6, um arrepio percorreu minha espinha. O ar lá dentro estava pesado, abafado, como se ninguém tivesse aberto uma janela em décadas. Havia uma cama de casal com colcha marrom, um criado mudo com abajur trincado e uma televisão de tubo desligada. Tentei acender o abajur, mas a lâmpada queimou com um estalo. Resignado, deitei na cama, vestido mesmo, só querendo apagar. Mas o sono não veio. Por volta da meia-noite, ouvi passos no corredor. Eram lentos, arrastados, como se alguém deslizasse os pés no carpete. Achei normal. Outros hóspedes, talvez. Mas então percebi. Os passos iam e voltavam, sempre parando diante da minha porta. Levantei devagar e espiei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Voltei para a cama, tentando ignorar. Mas logo depois, um som baixo de risadas infantis ecoou pelo andar. Crianças? Àquela hora, o riso foi crescendo, misturado a sussurros em uma língua que eu não entendia. Cobri a cabeça com o travesseiro, rezando para dormir. Não sei em que momento peguei no sono, mas acordei com a sensação de ser observado. O quarto estava mergulhado em silêncio. Foi então que percebi o espelho na parede em frente à cama. Não lembrava de tê-lo notado antes. A superfície refletia o quarto, mas com um detalhe errado. A cama estava vazia. Levantei num pulo, o coração disparado. Cheguei perto do espelho e toquei o vidro gelado. A imagem continuava. O quarto, exatamente igual, mas sem mim. Afastei-me, tremendo, e cobri o espelho com o lençol arrancado da cama. Decidi que não ficaria ali até de manhã. Juntei minhas coisas e desci as escadas. Mas quando cheguei ao térreo, não encontrei o saguão. Em vez disso, o corredor se estendia, interminável, cheio de portas idênticas. Pensei que tivesse me confundido, então procurei o elevador. Encontrei-o no fim do corredor, uma cabine metálica antiga. Apertei o botão. As portas se abriram com dificuldade, revelando um interior forrado de espelhos rachados. Entrei, hesitante, e apertei L para o lobby. A cabine desceu, mas o mostrador indicava andares negativos. -1, -2, -3. Quando as portas finalmente se abriram, vi um corredor iluminado por lâmpadas vermelhas, o chão coberto por marcas de ferrugem que lembravam sangue. No fim do corredor, pessoas paradas, imóveis, olhando na minha direção. Seus rostos estavam borrados como se fossem sombras humanas. Bati no botão repetidamente, desesperado, até que as portas se fecharam de novo. Quando o elevador parou outra vez, saí correndo sem olhar para trás. Para minha surpresa, estava de volta ao saguão. A mulher do balcão estava lá, imóvel, me encarando. O quarto não lhe agradou? Perguntou com a mesma voz calma, mas agora soando como um eco distante. Eu não respondi. Corri até a porta de vidro, mas ela não se abriu. Empurrei com todas as forças e nada.
A recepcionista apenas sorriu, mostrando dentes demasiadamente longos. Aqui ninguém sai antes do amanhecer. Voltei para o quarto sem saber o que fazer. O corredor parecia mais escuro e as paredes pulsavam como se respirassem. Quando entrei no quarto 6, o espelho estava destapado, mesmo eu tendo coberto antes. Dessa vez, o reflexo mostrava algo ainda pior. Eu deitado na cama, com olhos arregalados e pele acinzentada, como um cadáver. O reflexo sorriu para mim. Eu gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. Devo ter desmaiado, porque acordei com a luz do sol atravessando as cortinas. O hotel parecia normal, silencioso. Desci correndo as escadas e encontrei o saguão vazio. A recepcionista não estava lá. As portas de vidro se abriram sem resistência e o estacionamento estava deserto. Meu carro estava onde deixei, mas os outros carros antigos tinham desaparecido. Dirigi sem olhar para trás, acelerando o máximo que pude. Eu pensei que tinha escapado. Juro que acreditei que tudo o que vivi naquela noite no Hotel Red Hollow tinha acabado. Mas agora percebo que, na verdade, eu nunca saí de lá. Talvez tenha cruzado a porta, entrado no carro, dirigido por quilômetros. Mas ainda estou preso. Vou explicar. 2 dias depois de deixar o hotel, já no Arizona, parei em uma lanchonete de beira de estrada. O lugar estava quase vazio, exceto por um caminhoneiro sentado no balcão. Pedi café, tentando afastar o cansaço, mas a garçonete, uma mulher de meia idade com olhos fundos, aproximou-se e disse em voz baixa: "Você parece cansado. Passou por onde?" Respondi automaticamente. Peguei a 66 direto. Parei num hotel velho, com uma placa vermelha piscando. Ela deixou a jarra de café cair no chão. A porcelana se estilhaçou, espalhando líquido escuro. O caminhoneiro virou-se lentamente, me encarando com uma expressão que misturava medo e pena. "Você não devia ter dito isso, rapaz. Ninguém fala desse lugar", murmurou ele. Saí dali sem terminar o café. Mas a partir desse momento começaram os sinais. No motel onde me hospedei naquela noite, notei algo estranho. O espelho do banheiro. Não refletia o quarto como estava, mas sim o quarto 6 do Red Hollow. A mesma colcha marrom, a mesma televisão de tubo desligada. E no centro da cama, eu mesmo, imóvel, de olhos abertos. Cobri o espelho com uma toalha e dormi no carro. Tentei seguir viagem, mas não importa a rota. Sempre acabo voltando para a Route 66. O GPS enlouquece, mostrando setas que me levam para estradas inexistentes. E, inevitavelmente, quando a noite cai, vejo ao longe a placa vermelha piscando. Hotel Red Hollow, 2 milhas. Já tentei ignorar, acelerar, virar para outra estrada. Mas não importa. Quando percebo, estou novamente diante da entrada do hotel. É como se a estrada fosse um círculo vicioso. Na terceira vez em que isso aconteceu, decidi enfrentar. Entrei no hotel de novo. A recepcionista estava lá, com o mesmo sorriso congelado, como se nunca tivesse se movido desde a primeira noite. "Bem-vindo de volta. Estávamos te esperando", disse ela. Dessa vez não precisei pedir chave. Ela simplesmente colocou sobre o balcão o mesmo chaveiro em formato de sino. Quarto 6. Meus dedos tremeram ao segurar o metal frio. O corredor parecia mais longo do que antes, como se estendesse infinitamente. As paredes respiravam, inflando e murchando como pulmões. As portas agora tinham marcas de unhas, arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado escapar de dentro. Quando passei pela porta 4, ouvi batidas desesperadas do outro lado. Uma voz masculina gritava: "Não entre! Não abra a sua porta!" Mas quando tentei falar, minha voz morreu na garganta. Cheguei ao quarto 6. A chave girou sozinha na fechadura. Lá dentro, o espelho já não refletia o quarto vazio. Mostrava eu mesmo, sentado na cama, mas sorrindo de forma estranha, como se não fosse eu. O reflexo ergueu a mão lentamente e fez sinal para que eu me aproximasse. Quando me inclinei, ele sussurrou algo que ecoou dentro da minha cabeça, sem mover os lábios. "Você já morreu, só não percebeu ainda." Caí de costas, sufocado pelo terror. A televisão ligou sozinha, estática chiando na tela. Entre os ruídos, vozes começaram a surgir. Risadas de crianças, sussurros em línguas mortas, gritos. Fugi do quarto, correndo pelo corredor que parecia nunca acabar. As luzes piscavam, o carpete encharcado grudava nos meus pés. Alcancei o elevador e entrei sem pensar. Dessa vez não precisei apertar nada. O elevador desceu sozinho, passando pelos andares negativos. -4, -5, -6. Quando as portas se abriram, não havia corredor. Apenas uma sala enorme, redonda,
forrada de espelhos. No centro, uma cadeira de madeira. Na cadeira, sentado e amarrado, estava eu. Mas esse outro eu estava mais velho, com olheiras profundas e pele pálida. Eu avisei, disse ele com voz fraca. A cada vez que você volta, fica um pouco mais aqui, até não restar nada lá fora. Acordei de novo no quarto 6 encharcado de suor. Não sei se desmaiei ou se sonhei, mas o relógio do criado mudo marcava sempre a mesma hora, 11h30. Olhei para o espelho, e dessa vez o reflexo não sorriu. Apenas me observou com olhos cansados. Eu sabia que não conseguiria sair. A recepcionista bateu na porta. Sua voz ecoou pelo quarto. O café da manhã é servido às 6. E eu percebi que nunca chegaria a vê-lo. Estou escrevendo isso em uma folha de caderno que encontrei na gaveta do quarto. Não sei se alguém algum dia vai ler. Talvez eu já esteja morto. Talvez ainda esteja na estrada. Talvez nunca tenha saído daqui desde o início. Só sei que o Hotel Red Hollow não é apenas um lugar. Ele é uma armadilha. Um nó no tecido da estrada, prendendo todos que se aproximam. E, se você está lendo isso, pode ser tarde demais. Olhe pela janela. Veja se não há uma placa vermelha piscando ao longe. Hotel Red Hollow, 2 milhas.